Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Esportes Legendários. Carlo Ancelotti finalmente fez sua estreia com a seleção brasileira. O primeiro jogo, que por sinal foi muito fraco, levantou críticas na imprensa, né galera? Inclusive na imprensa espanhola. Teve até acusação de Galvão Bueno e o craque Neto após esse futebol fraco na estreia. Não podemos esquecer que a seleção do Equador é mediana comparada a outras seleções e até rotulada como fraca por alguns comentaristas e jogadores. E novamente o Brasil faz um jogo muito abaixo do que se espera de uma seleção pentacampeã. Esse primeiro confronto das eliminatórias para a Copa do Mundo da seleção brasileira contra o Equador, os goleiros sequer suaram a camisa, não teve chances claras de gol, não teve finalizações. Richarlison novamente fazendo uma péssima atuação, é um jogador que não consegue nem dominar a bola. Infelizmente, é o futebol que nós vimos ontem. As torcidas, né, que foram lá prestigiar esse espetáculo, foram embora antes de acabar o jogo. Mas vamos ver o que Galvão Bueno falou, né? Deixou a sua opinião sobre a estreia de Carlo Ancelotti e destacou detalhes técnicos que poderiam ser usados e muito mais. E com a forma com que a partida foi jogada neste 0-0 de Equador e Brasil na estreia do técnico Ancelotti. Eu não esperava nada diferente. Nenhum técnico é mágico. Ninguém faz mudar inteiramente um time com 2 dias para se treinar. Então o que ele fez? Eu conheço bem, há muito tempo. Tudo que deve ter passado na cabeça dele deve ter sido: não posso perder. A seleção brasileira não pode perder nessa minha estreia. As entrevistas deixaram isto muito claro. Quando os jogadores disseram: marcamos bem, tivemos um esquema defensivo forte, o Equador teve mais posse de bola, mas evitamos que eles criassem grandes lances e grandes momentos. Esse foi o pensamento, tenho certeza absoluta, do Ancelotti. Ele sabe que pode ir muito mais à frente. Ele tem Rafinha para voltar, ele tem Rodrigo que está machucado, ele tem várias opções, ele pode mexer no meio campo. Um dia pode até ter o Neymar de volta, se Neymar se recuperar a tempo para outros jogos, ou para sequência de trabalho para a Copa do Mundo. Então, nunca passou pela cabeça dele perder, arriscar para perder, não. Foi um 4-3-3 falso, porque foi um 4-3-3 que foi muito mais uma marcação baixa e fechar os espaços do time adversário e tentar algumas jogadas de contra-ataque. Vamos então aguardar agora, para pensarmos com mais calma, o jogo contra o Paraguai. O Paraguai ganhou do Uruguai. O Brasil nesse momento é 4º colocado. Se não ganhar do Paraguai no próximo jogo, pode cair para a 5ª posição com um bom resultado do Uruguai e aí entrar lá na última rodada final numa posição desagradável. Então ele sabe que se podia empatar esse jogo, tem que ganhar do Paraguai. Aí entra o Rafinha, ele pode entrar com o Martinelli, ele pode entrar com 2 volantes, o Rafinha fechando ali o meio campo, 3 atacantes, arriscar um pouco mais, colocar um lateral direito, por exemplo, que suba mais, que se libere mais, soltar mais o time e partir para ganhar o jogo. A grande preocupação hoje, tenho certeza, do Ancelotti era não perder. Como vocês viram, Galvão Bueno diz conhecer bem Carlo Ancelotti e que sua preocupação era não perder. Mas todos sabemos que a preocupação é do torcedor brasileiro, de conseguir com que a seleção ganhe sem sofrer tanto em seus jogos. Craque Neto e Thiago Asmar, mais conhecido como Pilhado, também deixaram suas opiniões. Vocês acham? Tô assistindo aqui pela Globo, Luiz Roberto, gente boa, baita narrador. Vocês acham que a gente vai ganhar a Copa do Mundo com Andrei, Martinelli, Matheus Cunha? Vocês têm ideia que foi a última seleção que a gente ganhou o título? Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. E ainda tem os babacas ainda que fala do Rivaldo. Cara, juro, não é querer só cornetar, mas
Que coisa feia. Que coisa horrível. Não, e o que mais me deixa impressionado, teve uma bola que o cara meteu pro Matheus Cunha, a bola passou entre as pernas dele. Entre as pernas. Cara, que vergonha. A pergunta pro Vinícius Júnior. E aí, Vinícius Júnior, como é que é a estreia com o nosso querido Carlos Ancelotti? Ah, foi legal, ele é o melhor treinador que eu já tive. Legal. E aí, agora os ingressos sendo bem vendidos, né? Lá em São Paulo, sempre é, irmão. Mas por que não pergunta assim, Vinícius Júnior, por que você não faz gol na seleção brasileira? Por que no Real Madrid você joga muito e você ganhou 2 Champions, 2 gols em 2 finais? E por que na seleção você não joga nada? Por que você não é um jogador comum na seleção brasileira? O que falta? Qual o esquema que falta, Vinícius Júnior, para você jogar bem na seleção brasileira? Quem que tá errado? É o treinador? É os jogadores? Ou você que não consegue jogar na seleção brasileira, até porque tá vestindo a camisa número 10? Não é uma pergunta boa? Eu lamento trabalhar com esporte para ter que ver jogo de seleção brasileira. Gente, é muito jogo ruim. Ah, mas o Ancelotti chegou. Primeiro que o Ancelotti não é mágico. Segundo, acabou de chegar, não vai mudar o time. Agora, esses jogadores da seleção brasileira, eles têm que jogar mais, gente. É tudo jogador de nível europeu, nível mundial, disputando ali para prêmios de melhor do mundo. Como é que pode a seleção brasileira não jogar nada? E aí vão dizer, ah, mas é contra o Equador, uma seleção forte, fora de casa. Forte aonde? Aonde que o Equador é uma seleção forte? O Equador é e sempre será uma seleção fraca ou mediana. O Brasil é que tá perdendo o futebol brasileiro, gente. É ridículo ver jogo da seleção. Não cria. Quando cria, não aproveita. Muda técnico. Entra um, sai outro. E nada muda. Primeiro, a zona, o pardieiro que é a CBF. Nem merece que essa seleção brasileira jogue alguma coisa. Porque a CBF é uma das vergonhas do Brasil. A gente viu as eleições, tudo que aconteceu na CBF. E segundo, estão conseguindo destruir o futebol brasileiro, gente. Joga mal, não é vista como uma das seleções mais respeitadas do mundo. Vê Espanha e França hoje e vê o jogo do Brasil. Mostra o quanto o nosso futebol está longe de se tornar a maior potência do futebol novamente. Está muito longe. É outro futebol. Vê a Espanha, vê a França, vê as seleções europeias. A gente até desanima. Galera, essa estreia de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira também deu o que falar na imprensa da Espanha. Ancelotti tem um problema sério, né? Uma nova temporada, mas a mesma cara de sempre. Nem Carlo Ancelotti conseguiu fazer um milagre em sua primeira partida no comando do Brasil. Disparou a imprensa espanhola. A seleção brasileira enfrentará o Paraguai na próxima terça-feira, dia 10 de junho, na Neoquímica Arena. Deixe nos comentários a sua opinião. O que esperar desse segundo confronto no comando de Carlo Ancelotti? Se você ainda não é um inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa aquele like maroto nesse vídeo e até a próxima.